A paz do Senhor Jesus a todos queridos e amados irmãos, muito obrigado pela sua honra de nos assistir. Eu sou o pastor Márcio Gomes, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Plenitude. Meu pastor presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos, é o quarto vice-presidente da nossa convenção, a qual nós somos filiados, SEADER e CGADB. Muito obrigado pela sua audiência, você de todo o Brasil, você do exterior que nos acompanha também, temos amigos em outros países que nos acompanham. Transmito aqui o abraço do meu pastor Erinaldo e de toda a Assembleia de Deus Ministério Plenitude para todos que nos ouvem. Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um de vocês. Eu quero compartilhar a palavra de Deus contigo neste exato momento, um trecho da Bíblia Sagrada que está inserido no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Queremos falar sobre Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus. Me acompanhe na leitura, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Meus queridos irmãos, este Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Isso é admitido de acordo com os estudiosos do Evangelho, que apresenta doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. E este Evangelho contém as expressões Verbo divino, Verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne. Então, são de grande importância neste Evangelho mostrar a pessoa de Jesus, tanto como Deus e como o Filho de Deus. Jesus, o propósito deste Evangelho aqui, João tem como um dos seus objetivos levar todo leitor a crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e que encontramos vida no seu nome. O interessante é lermos também no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 e o versículo 24, nós vamos ter informação que comprova que João é exatamente o autor do livro que leva o seu nome, o Evangelho de João. O próprio apóstolo João é o autor desse Evangelho. Agora, observe que o propósito, conforme eu lhes falei, deste Evangelho é revelar Jesus aos homens, mostrar o Verbo vivo de Deus encarnado entre os homens, ou seja, mostrar o Cristo humanizado. O Cristo que é detentor de toda a glória, é Senhor nos céus e na terra, que se humanizou.
Observe que no versículo 14 a Bíblia diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Jesus não é descendente de Adão. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, que Jesus é o segundo Adão e que veio do céu. E ele não é terreno. Vamos ler o que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45 ao 47. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é térreo, é terreno. O segundo homem, Senhor, e é do céu. Por que Jesus não é descendente de Adão? Porque Adão pecou. E a partir de Adão, toda a raça humana ficou contaminada. Se Jesus descendesse da raça humana, ou seja, Jesus descendesse de Adão, sabe o que ia acontecer? Toda a humanidade estaria perdida. Mas por que Jesus não descendeu de Adão? Se em Hebreus capítulo 2, versículo 16, a Bíblia fala o seguinte: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. É porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher que Jesus viria, e não da semente de homem. Por isso que Jesus é o segundo Adão que veio do céu. Qual é a próxima referência bíblica que comprova que Jesus é o segundo Adão e veio do céu? Nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 35, quando Maria fica preocupada quando recebe a mensagem do anjo Gabriel, e o anjo explica a ela: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Ele te cobrirá com a virtude do Altíssimo e com a sua sombra. Aleluia! Jesus foi gerado no útero de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Jesus não nasceu por causa de um ato de sexualidade entre um homem e uma mulher, não. Jesus foi colocado no útero de Maria pela obra do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus tomou a forma humana. O Verbo se fez carne. Sabe o que significa essa expressão se fez? Ele quis vir ao mundo em forma humana. Jesus é o Verbo vivo de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus, ele existe antes de todas as coisas. Antes que o mundo existisse, antes que tudo existisse, Jesus já existia, porque lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Se Jesus é o Pai da eternidade, ele existe antes que a eternidade fosse criada. Glória a Deus! Jesus existe muito antes que a eternidade fosse criada. Agora, deixa eu te dizer outro detalhe à luz da Bíblia Sagrada. Porque Jesus aqui é descendente de Abraão, porque a mãe de Jesus, Maria, ela era descendente da tribo de Judá. Maria era descendente da tribo de Judá. É por isso que Jesus é leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Glórias ao nome de Jesus. Então, quando o escritor aos Hebreus aqui diz, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, é porque Jesus veio ao mundo em forma humana. Ele nasceu de uma mulher, mas por obra e graça do Espírito Santo. E trazendo também outra explicação,
Jesus veio ao mundo utilizando a mesma substância física que eu e você possuímos. Jesus veio ao mundo utilizando a mesma substância física que eu e você possuímos. Isso mesmo. Por que Jesus fez isso? Para comprovar que ele veio em carne para vencer o diabo. Se o primeiro Adão foi nocauteado por Satanás, o primeiro Adão perdeu para o diabo, foi enganado, o segundo Adão venceu o diabo, tendo a mesma substância física de Adão. Jesus massacrou o diabo e todo o inferno. Jesus venceu todas as coisas utilizando a mesma substância física que eu e você possuímos. Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 17 até o 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Jesus venceu o diabo utilizando a mesma substância física que eu possuo, que você possui. Glória a Deus. Quer outra referência? Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus 4,15. A Bíblia vai mostrar que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Vamos ler. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória ao nome de Jesus. Quando nós lemos aqui, em 1 Pedro, também, no capítulo de número 2, versículo 22, vamos ler do versículo 21 ao 23, que diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glória ao nome de Jesus. E Paulo escreveu aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, que Jesus também nunca pecou. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória ao nome de Jesus. Jesus não cometeu pecado algum. Ele venceu o inferno, venceu as potestades, Jesus venceu a morte, Jesus venceu os demônios, porque ele se humanizou e mostrou para nós que podemos também vencer o diabo, o inferno, a morte, todas as coisas. Mas como? Sendo cheio do Espírito Santo. Jesus nos deu a receita. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, mostra que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Quando nós lemos Mateus, capítulo 3, do versículo 14 em diante, Jesus desceu às águas batismais, aleluia, e foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os céus se abriram quando Jesus estava saindo da água, depois das águas batismais, que ele foi batizado por João. Todos viram os céus se abrir, o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba. Glória a Deus. Então, ouviram Deus bradar dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vimos Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites
E tendo fome, o tentador se apresentou a ele. Como Jesus venceu o diabo no deserto? Utilizando a palavra: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus estava em jejum e Jesus estava com a palavra. Glória ao nome de Jesus. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, nós vemos que Jesus operou sinais e maravilhas, cheio do Espírito Santo. Jesus operou sinais e maravilhas. Observe Mateus capítulo 15, do versículo 29 ao 31. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Porque Jesus curou todos os enfermos, todo tipo de doença, coxo, cego, manco, aleijado, mudo, surdo, leproso, ressuscitou mortos, porque ele estava cheio do Espírito Santo. É possível, sendo um ser humano, ser cheio do Espírito Santo. Jesus tomou a forma de servo. Em Filipenses, capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus tomou a forma de servo. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Foi uma decisão de Jesus querer vir ao mundo para realizar a obra de redenção. Não foi forçado. Ele quis. Ele mesmo nos amou a tal ponto que ele decidiu. Ele quis vir ao mundo. Glória ao nome de Jesus. E seguindo aqui, o propósito que estamos falando da humanidade de Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 1 diz: e o Verbo se fez carne. Veja outro detalhe, que Jesus se humanizou. Estamos falando do versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muitos contestaram, dizendo que Jesus não podia ser Deus. Os gnósticos diziam que Jesus, a pregação do Evangelho, pregada pelos apóstolos do século I, não era verdadeira. Eles contestavam, dizendo que Jesus não podia ser Deus, porque a matéria, para os gregos, a matéria era infinitamente má. Eles criam na tese do dualismo. Para os gregos, a tese do dualismo informava que a matéria era a prisão da alma. Então, a matéria era essencialmente má. E se Jesus era Deus, eles botavam em dúvida, eles botavam em xeque a humanidade de Jesus sendo Deus. Eles diziam assim: se Jesus era Deus, ele não podia ser homem. Ele tinha que descender de anjos, porque ele não podia vir ao mundo em forma humana, porque a matéria, ou seja, a substância física, é má. Existia até um lema na cultura grega que eles diziam assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para eles não existia ressurreição, a vida como fonte de prazer tinha que ser explorada ao máximo. E eles diziam que o corpo era a prisão da alma, e quando a pessoa morria, se libertava. Para eles, a morte era o fim. Eles não tinham esperança de ressurreição. Não criam na vida após a morte. Mas o Evangelho do Senhor Jesus mostra para todos os povos debaixo dos céus. E João escreveu para o povo da antiga Ásia. João foi pastor em Éfeso também. Na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, João, o mesmo que escreveu o Evangelho, ele diz assim: amados,
Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. É por isso que ele enfatiza no versículo 14 do Evangelho, no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio em carne. E João, ele ratifica isto, ele afirma e reafirma isto. Glória ao nome de Jesus. Agora, o Evangelho de João, ele comprova que Jesus, tanto, ao mesmo tempo que é Deus, era homem, mas para comprovar que Jesus, ao mesmo tempo que era homem, também é Deus, ele realizou milagres. Vamos observar detalhes e alguns aspectos no Evangelho de João. No capítulo 2, no capítulo de número 2 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus transformando a água em vinho. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. É um aspecto de que mostra-nos que Jesus é Deus. Ali foi revelado que Jesus é Deus e é o Filho de Deus, quando ele transformou aquela água em vinho na festa de casamento. Quando nós lemos também o Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo 46 ao 54, nós encontramos a cura do filho de um oficial do rei. Quando Jesus cura aquele moço, ele estava revelando a sua divindade como Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 5, do versículo 1 ao 9, encontramos a cura do coxo no tanque de Betesda. Quando Jesus diz para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus estava falando como Deus. Aleluia! Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14, Jesus estava pregando a palavra. E as horas se passaram. Como Jesus não deixa ninguém com fome, existia ali um menino com alguns pães e peixes. O que Jesus fez? Multiplicou pães e peixes e alimentou aquela enorme multidão. Jesus estava ali como homem, mas também como Deus. Glória ao nome de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 51, encontramos Jesus também caminhando sobre as águas. João, capítulo 6, versículo 15 ao 21. Isto mostra a divindade de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 41, nós encontramos a restauração da vista de um homem que estava cego. Jesus restaurou a vista daquele homem. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Jesus é Deus. Aleluia. E no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo de número 1 ao 44, encontramos a ressurreição de Lázaro. Quer milagre maior que este? Enquanto Lázaro estava doente, Jesus foi chamado por suas irmãs para ir curar a Lázaro. Jesus deixou passar mais alguns dias, porque existia uma crença entre os judeus que o espírito ficava rodeando o corpo ainda durante 3 dias. E só era constatado que alguém havia morrido após o 3º dia. Para eles era um desmaio do 1º ao 3º dia. Então, quando alguém passava dos 3 dias, que era sepultado. Por isso que era sempre mumificado dos pés à cabeça. O serviço funeral fazia isso. E o texto comprova lá no Evangelho de João, capítulo 11, na qual estamos falando deste evangelho, que Lázaro, quando foi sepultado,
ele estava enfaixado, dos pés à cabeça. Mas quando Jesus chamou, chamou uma vez só. Aleluia! E o corpo de Lázaro subiu à superfície. Os historiadores dizem que o corpo de Lázaro foi sepultado a uma profundidade de 7 metros. Mas quando a voz de Jesus ecoou, chamando pelo nome de Lázaro, como Jesus estava dentro de um cemitério, Jesus chamou a Lázaro, porque se ele falasse defunto, ressuscita, todo o cemitério, os defuntos iriam ressuscitar. As covas de todos iriam se abrir. Mas o propósito ali era ressuscitar a Lázaro. Glória ao nome de Jesus. Então, Lázaro ressuscitou. Quer maior milagre que este? Depois de 4 dias? Por que Jesus não chegou antes? Para depois ninguém sair dizendo que Jesus curou um homem desmaiado. Deus não é Deus de coisas confusas. Deus é Deus de coisas exatas. E Jesus não trabalha deixando dúvida. Jesus deixou bem claro, chegou ao 4º dia para que o povo tivesse total certeza que Jesus ressuscitou a Lázaro de fato. E todos que estavam ali viram que Jesus ressuscitou a Lázaro. É o Verbo vivo de Deus, revelado no Evangelho de João. Glória ao nome de Jesus. E depois que Lázaro chega à superfície, todo cheio de faixa, Jesus deu ordem aos discípulos, desenfaixa ele aí, deixa ele livre. Sabe por quê? Quem Jesus ressuscita tem que ficar desenfaixado. É o retrato daquele que vem para a presença de Jesus. Outrora estava enfaixado na maconha, na cocaína, na prostituição, nos vícios mundanos, na concupiscência da carne, na prostituição. E quando vem para a presença de Jesus, as faixas têm que cair, têm que soltar a pessoa. Aleluia! E a ordem de Jesus foi essa: desenfaixa ele, deixa ele ir. Glória a Deus! O Espírito de Deus é o Espírito de liberdade. O Espírito de Jesus é o Espírito que liberta. E Lázaro ficou livre, andando solto, livre. Mas, pastor, no 4º dia o corpo já começa a entrar em estado de decomposição. O fígado já deveria ter virado água, mas sobre o som da voz de Jesus, o Verbo vivo de Deus, quando Jesus fala, o Espírito Santo age. Ele é o haja de Deus. É o Verbo vivo de Deus. Aleluia! Todo o corpo de Lázaro se reintegrou novamente em um ato milagroso, sob o comando apenas com uma vez da voz de Jesus. Basta uma palavra e o milagre acontece. Agora, tem outro detalhe que comprova que, para nós, Jesus é o Verbo vivo de Deus. Jesus é o Verbo vivo de Deus. Sabe por quê? A Bíblia mostra a humanidade de Jesus. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 6, que como homem, Jesus sentiu cansaço. Ele chegou à beira do poço e estava com sede e pediu água àquela mulher samaritana, como homem. Mas, glória ao nome de Jesus, como homem, ele sentiu cansaço, sentou ao lado do poço. Agora, como homem, ele sentiu sede. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 7. Mas como Deus, ele diz no Evangelho de João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele renova as nossas forças. Lá no profeta Isaías 40, o verso 29 ao 31 diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória ao nome de Jesus. Olha o que diz aqui Isaías 40, louvado é o nome de Jesus. Do versículo 29, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão.
Os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele renova nossas forças. Observe outro detalhe também. Como homem, Jesus teve sono. Mateus 8:24, ele dormiu na proa do barco, mas como Deus, ele não dorme. Salmo 121 diz que eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Olha o que diz o Salmo 121, do verso 3 em diante. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Como homem, ele dormiu, mas como Deus, ele não dorme. Como Deus, repito, ele não dorme. Como homem, ele sentiu tristeza. Evangelho de João 12, versículo 27. Como homem, sentiu alegria. Lucas 10, 21. Como homem, sentiu amor. Mateus capítulo 10, versículo 21. Como homem, sentiu compaixão. Mateus 9, versículo 36. E como homem, sentiu dor. Isaías 53, versículo 3. Como homem, chorou. Em João 11, 35. Como homem, tinha vida social, ele ia à festa de casamento, João capítulo 2, versículo 1 ao 2. Como homem, aceitava convite para jantar, ele foi à casa de Simão, o ex-leproso, para jantar, Lucas 7, 36. Jesus, como homem, visitava os lares dos amigos, Lucas 4, do 38 ao 39. A Bíblia relata que ele foi até a casa de Pedro, seu discípulo querido. E como homem, Jesus sofreu a tentação e nunca pecou. Hebreus 4:15. E Jesus, como homem, sofreu agonia. Em Lucas 22 e o versículo 44. Jesus, como homem, sofreu a própria morte. Em Lucas 23, 46. Mas ele não ficou na sepultura. Romanos 8, versículo 11. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, isto ao terceiro dia, glória a Deus, no domingo, quase às 6 horas da manhã, Jesus ressuscitou para a glória do nome de Jesus. Agora, que coisa gloriosa nós encontramos aqui na palavra de Deus, já caminhando para o final do nosso estudo bíblico, no Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa gloriosa! Nós encontramos aqui um detalhe neste capítulo. Veja um detalhe aqui que João fala. João, capítulo 1, versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus, ele recebe a titularidade daquele que é a luz do mundo. Ele mesmo se identifica no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. Agora, veja os títulos de Jesus, alguns deles no Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 1, Jesus é chamado de o Verbo vivo de Deus. E no versículo 14 também do capítulo 1 de João. Agora, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e versículo 48, Jesus é o pão da vida. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 8, versículo 12 e o versículo 46, Jesus é a luz do mundo. João, capítulo 10, versículo 9, Jesus é a porta. Aleluia! Quem entrar por ele, entra, sai, acha pastagem e ganha a vida eterna. Em João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, Jesus é o bom pastor.
Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Glória ao nome de Jesus. E João, capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, Jesus é a videira verdadeira. Glória ao nome de Jesus. E o versículo 3 fala para nós desta maneira. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Nada do que foi feito se fez sem que Jesus tivesse feito. É por isso que Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu já existia. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada no Salmo 102. Salmo de número 102. E o verso 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Glória ao nome de Jesus. Jesus existe antes que os céus e a terra fossem criados. Salmo 90 e o verso de número 2 também fala para nós desta forma. Salmo 90 e o verso de número 2. Antes que os montes fossem criados, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que antes que todas as coisas existissem, de eternidade a eternidade, Jesus é Deus. Sabe por quê? Jesus tem vida em si próprio, assim como Deus tem vida em si mesmo. Observe o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, ninguém fez Deus, ninguém criou Deus, ele mesmo existe por si mesmo, ele existe por si só. Antes que tudo existisse, ele já existia, porque ele é a causa da existência de todas as coisas. Vou repetir. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a vida em si mesmo. Jesus, ele é autoexistente, existe por si mesmo, porque tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, são um. Glória ao nome de Jesus. Que coisa gloriosa. Agora, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória ao nome de Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus. É a palavra viva. Por isso que lá em Hebreus 4:12 a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma. Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus em ação. Fechando esse estudo bíblico, eu quero terminar citando aqui o Salmo 33 e o verso de número 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Só para confirmar o que está no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É por isso que quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, toda vez que Deus fala, haja, é registrado ali em Gênesis capítulo 1, a voz de Deus falando, haja, haja, acontecia na mesma hora, porque Jesus é o haja de Deus, é o verbo vivo de Deus.
Fecha essa palavra dizendo que basta apenas uma palavra de Deus e o seu milagre acontece. Jesus, para você que ainda não o aceitou como Salvador, eu quero fechar esse estudo bíblico dizendo que ele é o caminho, é a verdade e a vida, conforme está escrito no Evangelho de João 14, verso 6. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é o verbo vivo de Deus e ele quer que tenhamos vida nele. Antes do homem aceitar a Cristo como Salvador, ele está morto espiritualmente, porque o pecado fez isso com a humanidade. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, Jesus veio trazendo vida, salvação, esperança. Então eu fecho esse estudo bíblico lhe oferecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não importa em qual país você esteja, em qual lugar, qual ambiente você esteja agora, neste exato momento. Se é no avião, se é no trem, no metrô, dentro de um carro, se é num escritório, em qualquer repartição na empresa ou no seu setor de trabalho, pode ser o setor privado ou o setor público. Deus está falando com você agora. Você precisa do verbo de Deus, do Jesus que transforma, do Jesus que cura, do Jesus que ressuscita, mas do Jesus que salva e leva para o céu. Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.